está começando ao vivo o nosso Tarobá Cidade de fevereiro, dia 2 de fevereiro de 2026, 8 horas em ponto aqui na Grande Londrina, e a gente está com força total mesmo. O Fernando deve ter comentado porque sábado a gente teve a nossa confra, né? A confra da firma foi muito animado. Ficamos lá o dia todo, inclusive dancei, todo mundo entrou na piscina, mas estamos aqui hoje depois de um domingo de bastante descanso para trazer muito conteúdo bacana para você. Eu quero convidar você que não pode assistir o Tarobá Cidade inteiro pela telinha a acompanhar a gente pelo portal tarobá.com.br. Ali você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. E por ali a gente vai ter sorteio. Inclusive, esta semana já vamos começar. Quem sabe hoje ainda, né? Não sei, estamos aí só no aguardo de um último detalhe, mas com certeza os sorteios vão acontecer. Vai ter voucher de desconto, vai ter voucher para você, um vale compras, né? Vai ter roupa fitness, vai ter voucher de salão de beleza e muito mais. A gente está formatando os nossos sorteios aqui, e porque tem gente que fala assim, eu consigo assistir só a primeira meia hora do Tarobá Cidade. Então fica com a gente também pelo portal, e olha aí, ó, o YouTube é esse canal aí que você já tá vendo no seu vídeo, e também pelo nosso aplicativo, gente. A gente tem um aplicativo, toda loja de aplicativo você entra ali, tanto pelo iPhone ou pelo sistema Android. Por lá você vai baixar, é Tarobá, é aquele T característico da nossa marca, e por ali também você confere conteúdos, você confere a programação ao vivo e muito mais. Então fica com a gente sim até as 9 horas da manhã, não tem desculpa, hein? E a semana só começando e a gente tem muito conteúdo bacana para você. Meu bom dia já pro Edson Neves, que também sobreviveu, né, Edson? Bom dia! Nossa, ainda tive 2 compromissos depois no sábado. Uau, a jovem é assim mesmo. Não aguento mais ser jovem, gente, por favor, não dá. Eu já fui pra minha casa, só curti meu filhote. Oi, pessoal, boa semana pra gente. Olha só, notícia importante: foi concluída a manutenção programada nos serviços previdenciários que são geridos pelo INSS. Com isso, aquele atendimento pela Central 135 e os serviços do aplicativo Meu INSS voltam a ficar disponíveis a partir desta segunda-feira. A única exceção é do simulador de aposentadoria. Este será retomado na quarta-feira. Devido à expectativa de grande número de acessos, nesta retomada dos serviços, podem acontecer momentos de lentidão, sobretudo naqueles serviços que necessitam do uso da biometria. A Dataprev ressalta que essa funcionalidade está disponível 24 horas por dia e, caso o acesso não seja possível em algum momento, a recomendação é tentar novamente, de preferência fora do horário comercial. As equipes técnicas do INSS estarão monitorando esse ambiente tecnológico durante essa semana e atualizando em tempo real para evitar impactos nos serviços. Mais de 220 profissionais atuaram na migração e homologação dos serviços previdenciários desde o último dia 28 de janeiro. Tem equipes da Dataprev, do INSS e também do Ministério da Previdência Social. Por isso que as agências ficaram fechadas, né, Patrícia? Alguns dias, mas hoje já está voltando quase tudo ao normal. O importante ali, o essencial, já volta ao normal a partir desta segunda. Exatamente, a gente já noticiou na última semana, na quarta-feira passada, em que as agências ficaram fechadas, inclusive os serviços online, 135 também ficou indisponível, e muita gente desavisada foi até as agências do INSS ou tentou acesso pelos outros canais. Então, a partir de hoje, tudo sendo normalizado para você que precisa de algum serviço do INSS, então já pode começar a acessar lá, lembrando que o Edson falou, né? Pode ter algum congestionamento aí nos primeiros momentos, acontece, porque ficou tudo represado desde a semana passada. E aquilo, todo mundo querendo acessar e Sim. quer verificar alguma coisa, por que não está funcionando? Aí acaba sobrecarregando o sistema. Edson, e hoje no Tarobá Cidade vamos explicar, então, o que significa integrar a Agência do Trabalhador de Londrina à Rede do Paraná. A expectativa será que é de mais empregos? A estadualização foi oficializada na semana passada e hoje o secretário do Trabalho, César Machiolchi, esclarece tudo ao vivo pra gente daqui a pouquinho no Tarobá
Cidade. No Saúde em Ação, vamos falar da volta às aulas, Rede Municipal de Londrina se preparando aí para a volta no dia 5, inclusive tem que fazer uma observação aqui, a gente tinha já agendado com a secretária de Educação, a Vânia da Costa, para hoje estar aqui para explicar aí, esmiuçar todas as informações para a volta às aulas, mas infelizmente houve um imprevisto da parte dela e não foi possível a entrevista. Mas vamos tratar aqui das emoções dos pais, a adaptação das crianças, é o tema do nosso Saúde em Ação. Afinal de contas, saúde mental nesse início de ano é um tema em que estamos abordando bastante aqui no Tarobá Cidade. E ainda eleva mais condomínios com um tema polêmico, perturbação do sossego. Você está sofrendo alguma questão aí ligada a barulho no seu condomínio? Nós vamos receber aqui uma advogada que também é síndica profissional e ela vai orientar legalmente como os síndicos e os moradores também podem agir nesses casos em que você se sente incomodado. Às vezes o barulho não é lá fora, né? É dentro do próprio condomínio, do vizinho, etc. Então a gente esclarece tudo para você no Eleva Mais Condomínios. E a gente lembra também que o nosso WhatsApp mudou. Anota aí, aponte a câmera do seu celular. A gente está recebendo ainda muita mensagem pelo número antigo, gente. E agora o número que vale, o número antigo, você vai ser direcionado para a nossa IA, a nossa inteligência artificial. Então, para você que quer falar com a nossa produção, você tem que acessar por esse aqui que eu vou falar. É o 99993-1360. Às vezes eu falo um 9 a menos, mas o que vale é que são uma sequência de 4 9s e 1360. Esse é o WhatsApp oficial de todos os programas da Tarobá a partir de agora. Então, se você quer fazer sugestão de pauta, quer mandar bom dia, quer fazer alguma crítica, uma reclamação, quer mandar um abraço para a Paty Quiose e para o Edson Neves, é pelo WhatsApp novo que a gente vai conseguir receber e responder você bem rapidinho, combinado? E fica com a gente então, seja pela telinha, seja pelo portal, pelo YouTube, pelo nosso aplicativo, mas fique conosco, porque o nosso Tarobá Cidade do Segundou está só começando. Carrapato e mosquito palha. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná reforça cuidados contra esses transmissores de várias doenças. A Giovana Anselmo, direto da nossa redação, vai trazer mais informações para nós. Oi, Giovana, boa semana pra gente. Seja bem-vinda ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Edson. Boa segunda-feira a todos. Olha só, Edson, um assunto de saúde, né? Então, como você falou, o carrapato e o mosquito palha, eles transmitem, né, respectivamente, aí, a febre maculosa e a leishmaniose, que são duas doenças chamadas de doenças tropicais negligenciadas, aí pela definição da ONU, da Organização das Nações Unidas, que define, então, o final de janeiro justamente para a conscientização e prevenção dessas doenças, que afetam principalmente as populações mais vulneráveis. Então, a Secretaria de Saúde aqui do Paraná, né, traz esse alerta, essa conscientização, que são duas doenças que podem ser prevenidas aí facilmente. Então, através da limpeza dos quintais, né, manter os quintais sempre limpos e também, quando as pessoas vão aí para áreas de mata, sempre observar no corpo, na roupa, se não tem nenhum, né, inseto, um carrapato ali, isso já ajuda muito na prevenção dessas doenças. A gente tem aqui alguns dados, então, em 2025, só aqui no Paraná, foram 536 casos de leishmaniose tegumentar, que é a doença quando ela afeta apenas a pele. Já o caso mais grave, a visceral, foram 10 casos da doença apenas no ano passado. A febre maculosa é um pouco mais rara, né? Ela é transmitida pelo carrapato estrela e teve 53 casos entre aí 2021 e 2025. Os sintomas dessas doenças são muito parecidos aí com outros sintomas, então febre com outras doenças, né? Então febre, dor de cabeça, né? Dor no corpo. Por isso, a qualquer sintoma, né? Qualquer mal-estar, a recomendação é sempre procurar uma unidade de saúde e investigar, porque pode sim ser uma doença mais grave. Todas as informações, Edson, estão no nosso portal, uma matéria completa
direta aí para a prevenção dessas doenças aqui no Paraná. Então é só acessar tarobá.com.br. Combinado, Giovana, muito obrigado pelas informações. A Secretaria de Estado da Saúde, ocasionalmente sempre traz essas informações, seja com escorpião, enfim, com mosquito e com outros transmissores de doenças também. O importante é a gente não baixar a guarda de jeito nenhum. Inclusive, eu estava aqui no corredor e eu vi uma funcionária falando, tô correndo lá para casa porque minha filha viu um negócio, não sabe se é barata, não sabe se é escorpião. Por via das dúvidas, foi para lá, até porque não dá para brincar mesmo, já teve o alerta de escorpiões também aqui, né, Edson, em relação a César. Semana passada a gente falou do bicho barbeiro também, enfim. A Secretaria Estadual de Saúde sempre dando esse tipo de alerta e você aí na sua casa, fique atento, viu, porque estão achando escorpião até no banheiro, atrás do vaso aí, e é um bichinho perigoso, gente. Então, não vamos bobear. Já podemos chamar o Gabriel Arantes aí. O Gabriel está num acidente na rua Guilhermina Laman. É um motociclista que bateu em um carro, o SAMU foi acionado. Em princípio, o Gabriel estava saindo de lá, mas parece que a situação ainda é grave, né, Gabriel? Então, atualiza para a gente aí como é que está a situação no momento. Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom dia para quem acompanha o Tarobá Cidade. Estamos aqui na Zona Norte acompanhando esse acidente, Chica. E olha só, a gente tem essas informações. Nós conversamos com os socorristas do SEAT. O homem sente muita dor mesmo. A gente escuta ele urrando de dor dentro da ambulância, mas ele não corre risco de morte. Ele tem 3 fraturas, duas na perna, né, e outra no tórax. Os socorristas falam que ele sente muita dor, mas que ele está bem. Foi pedido apoio médico, porque ele realmente precisa de cuidados maiores, mas ele não está aí, como eu disse, correndo risco de morte, Patrícia. O homem teria sofrido esse acidente aqui na rua Guilhermina Laman, fazendo uma ultrapassagem. Ele estava descendo a rua, né, quando ele foi ultrapassar outro carro e acabou batendo de frente com esse Toyota Corolla que a gente vê. E a gente vê que o estrago foi grande, viu? Pedaços da moto, do carro ficaram espalhados pelo chão. Neste momento, nós estamos aguardando aí a questão do SAMU, da chegada do SAMU, do atendimento médico aqui, para saber para qual hospital a vítima vai ser transferida, né? Já que ela tem ferimentos aí que realmente inspiram cuidados. E olha, a gente vê nas imagens do Júlio Moura o tamanho do estrago que foi feito no carro, né? O motociclista bateu de frente com o carro e acabou sofrendo ferimentos aí consideráveis aqui na zona norte da cidade. Nós conversamos com moradores aqui da rua que falaram que, infelizmente, este é um cenário que tem se tornado frequente aqui na região. Diversos acidentes, é uma via muito movimentada e que até existe um projeto para um prolongamento dessa rua, para transformar aqui em uma avenida mesmo, mas que ele nunca saiu do papel. Os moradores dizem, inclusive, que estão pensando em realizar um abaixo-assinado para pressionar a prefeitura para que isso seja feito logo e que os acidentes diminuam, assim como o trânsito na região. Patrícia. Obrigada, Gabriel. Claro que é uma fatalidade, a gente torce aí pela recuperação, né, Edson, do motociclista, mas tem o lado da sinalização, do trânsito, da melhoria na via, mas também da conscientização das duas partes aí envolvidas no trânsito, o motociclista e o motorista. Exato, eu já fiz alguns acidentes ali naquela região, é uma continuidade da Avenida Angelina Ricevesoso, né? Se você seguir ali reto, você cai na rua Guilhermina Laman, se você pegar a esquerda, você vai para São Euquinde e a direita na Estrada das Três Figueiras. E ali tem um ponto que é duplicado, mas o trecho final não é. Então, uma rua mais estreita, uma rua extensa, né? E aí, infelizmente, aliado, às vezes, a algum desrespeito às leis de trânsito, acidentes acontecem. E agora vamos mudar de assunto, Edson Neves. Vamos falar de emprego, porque a gente gosta de começar sempre a semana falando de vaga de emprego, de notícias boas para a nossa cidade. Vamos falar de estadualização. É um termo esquisito, mas na prática significa que Londrina foi integrada à rede estadual das agências do trabalhador do Paraná. A oficialização foi na semana passada. Vamos saber o que isso significa na prática.
Tecnológica, o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, César Maquiol, que está aqui ao vivo com a gente, vai explicar. Bom dia, obrigada pela presença. Corintiano, né? Bom dia. Estamos felizes hoje, né? Tubarão empatou lá em Curitiba, vai pegar a classificação aqui com certeza, junto com a torcida. Corinthians ganhou, a gente fica feliz também, né? E uma segunda muito boa para falar desse processo que a gente está fazendo junto ao governo do estado, que vai trazer melhorias imediatas para a nossa secretaria, né, Patrícia? A gente já vai ter um investimento de 200 mil que já foi feito para iniciar esse trabalho junto ao governo do estado, que é todo o reforço do nosso parque tecnológico. Nós teremos computadores, já estão instalados hoje. Quem está indo lá na agência já está sendo recebido com computadores com 512 de RAM, de armazenamento, SSD, que pode ser uma coisa técnica, mas na prática significa melhoria e celeridade no atendimento. A gente vai ter um novo veículo 0 km para poder continuar esse atendimento descentralizado que a gente está fazendo. Hoje, por exemplo, estamos lá no SESC da Zona Norte com nossa equipe de balcão de empregos, que é um setor que a gente criou para fazer esses atendimentos, apoiando uma ação de empregabilidade, fora estar integrado a uma rede que hoje é referência no país, né? A rede Cine do Paraná é disparada com a maior colocações no mercado de trabalho do Brasil. Foram mais de 170 mil trabalhadores que conquistaram seu emprego no mercado formal via Cine do Paraná. Para você ter uma ideia, acho que o Ceará terminou em segundo com menos de 200%, coisa de 60, 70 mil. Então, realmente, tudo isso influencia no recurso que você consegue captar. A Secretaria hoje se abre para investimentos do governo estadual. A gente vai ter imediatamente, além desse recurso que veio já, que já está sendo aplicado, a gente vai conseguir passar o custeio operacional para o Estado, dividir essa conta. A Prefeitura continua com a folha de pagamento, com recursos humanos, mas toda a parte de aluguel, luz, telefone, internet, material de consumo passa para o Estado. Isso vai representar uma redução de custos na casa de 70% da operação para a Prefeitura, e a gente já tem o compromisso, o apoio do prefeito Thiago Amaral, que tem olhado com muito carinho para a nossa Secretaria, que pelo menos 50% dessa economia nós vamos reverter em contratação de pessoal. Então a gente vai conseguir ter novos setores a partir disso, ter mais atendentes, né, para que a gente consiga dar ainda mais celeridade no nosso atendimento e reestruturando a Secretaria como um todo, tanto na parte de equipamentos quanto na parte também de recursos humanos. Ô César, na prática, então, entrando nesse sistema estadual, quem mora em Londrina, por exemplo, pode visualizar uma vaga de emprego em Cambé, Rolândia, Biporã, na prática seria isso? Na prática, a gente já tem esse intercâmbio muito grande, Edson, né? A rede estadual, ela faz parte da rede nacional. O Cine é um sistema nacional de empregos, então, eventualmente, se uma empresa de São Paulo quiser acessar nosso serviço para a gente ofertar a vaga aqui e colocar a observação que é para o trabalhador que quiser trabalhar em São Paulo, ele já consegue fazer esse intercâmbio. Aqui na região norte, a gente conseguiu ter uma integração muito grande com os municípios, né? Um exemplo foi o Conecta Norte, ano passado, que a gente reuniu Ibiporã, Cambé e Londrina para fazer um movimento de inclusão e emprego. A gente já tem um apoio mútuo entre as secretarias muito intenso no dia a dia para resolver, às vezes, um problema. Às vezes, quando o sistema cai lá em Brasília, a gente reza junto também para ele voltar rápido. Então, a gente vai conseguir... hoje, para você ter uma ideia, as únicas cidades do Paraná que não estavam na rede estadual eram Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Todas as outras já fazem parte. Então, hoje, a gente fazendo essa adesão, a gente sabe que Maringá está nesse movimento, mas Londrina foi vanguarda, foi protagonista, conseguiu fazer todas as adequações, né? Que para a gente chegar quinta passada nessa solenidade, nessa assinatura, foram 9 meses de muito trabalho, né? Londrina tinha um convênio direto com Brasília, mas na prática a gente não recebeu recursos desde 2016, 17, porque as adequações de lei, de regimento, de conselho municipal para estar em aderência ao que o CODEFAT, que é o Conselho Nacional, prega para poder receber recursos, nunca tinham sido concluídas. Então a gente conseguiu fazer esse movimento. Mexer em lei, mexer em regimento não é sempre tão simples, tem prazo regimental, mas conseguimos cumprir todas as etapas para já iniciar esse ano atraindo recursos. Mas como é que o trabalhador, aquele que vai procurar emprego, ou mesmo aquele que vai buscar outros serviços, né? Por exemplo, a sala do empreendedor, o seguro-desemprego, como que ele vai sentir essa estadualização, César? Ele vai sentir primeiro com a celeridade que a gente vai conseguir encontrar. A gente está, Londrina, incluída hoje no pacote de qualificação do governo do estado. Então, além dos cursos que a gente contrata com o Sistema S, nossos parceiros do Senai, Senac, o estado também vem com programas inovadores de investimento de qualificação profissional, e Londrina vem com uma adesão muito grande desses cursos, então vamos receber esses cursos. Só de estar fazendo esse movimento, ainda que ele não estivesse formalizado, ano passado a gente já conseguiu atrair 22 cursos com investimento do estado, e a qualificação profissional vem de uma forma muito grande esse ano. A gente está olhando com muito carinho, porque a gente sabe
que esse gap de mão de obra entre a vaga e o trabalhador muitas vezes não é preenchido porque a qualificação não está naquele momento de já estar fazendo a inserção. Então a gente vai atrair recursos do governo do estado para isso e a gente vai conseguir, com esse investimento feito em recurso mesmo, que vem do estado, conseguir abrir novas oportunidades e novos setores dentro da secretaria. Hoje, por exemplo, a gente tem relacionamento com milhares de empresas todos os dias, mas tem outras milhares que a gente não conseguiu chegar ainda. Então, tendo mais recursos humanos, nós vamos estruturar nosso setor de captação para, além de fazer essa recepção e trabalhar a vaga, a triagem pro empresário, que a gente consiga apresentar para mais empresas, porque a gente faz um atendimento que é muito focado no trabalhador, mas ele é muito focado nas empresas também. A gente oferece triagem, a gente oferece nossa estrutura gratuitamente, com sala de entrevista, auditório, a divulgação da secretaria, que tem um alcance gigantesco, tanto nas redes sociais quanto no site institucional, mas hoje a gente é muito reativo. Até porque o volume de empresas que nos procuram já é grande. Mas a gente tem certeza que quanto melhor a gente atender as empresas, melhor e mais vagas qualificadas também vai chegar para o trabalhador que a gente atende, né? Bacana. Nós somos uma peça, né, nessa engrenagem do trabalho. As entidades, sindicatos, associações de classe, assim, todo mundo tem feito um trabalho muito grande. Acho que Londrina tem conseguido um resultado histórico, como que saiu semana passada, de ter sido a cidade do interior do sul do Brasil que mais gerou empregos. A terceira cidade do sul do Brasil, ficamos atrás apenas de Curitiba e Porto Alegre, superamos inclusive Florianópolis, que é uma capital em geração de empregos. Se falar de Brasil, nós estamos no top 25, ficamos Legal. atrás apenas de capitais, região metropolitana de São Paulo, que pega um volume gigantesco, né, de mão de obra, e só Macaé, no Rio de Janeiro, e Campina Grande, na Paraíba, ficaram à frente de Londrina. Então, somos a terceira cidade do interior do Brasil que mais gerou empregos. E a prefeitura, a secretaria é uma peça, mas é todo o ecossistema de empregos de Londrina que está fluindo, tem um mercado aquecido e a gente se propôs a fazer as conexões, não só da empresa com o trabalhador, mas entre os sindicatos. A gente fala que Londrina tem, graças a Deus, entidades e pessoas que querem fazer o bem. Então, se a gente puder ser essa ponte entre essas pessoas, não necessariamente que ela precise obrigatoriamente passar só pela secretaria, mas se o Edson e a Patrícia precisarem se conectar e a gente puder fazer com que essa conexão aconteça, que a gente possa continuar dando esse resultado para Londrina, que com certeza a gente vai ter um 2026 ainda melhor que 2025. Ô César, só para a gente finalizar a entrevista bem rapidinho, vocês já sentiram uma mudança de tendência, de vocação? Aonde é que está caminhando o emprego? Ainda é na prestação de serviço, principalmente? A gente sabe que construção civil é forte, mas vocês estão fazendo um trabalho de industrialização? Vocês já sentiram para 2026 algo nesse sentido? A gente viu os números, né, analisou os dados. A indústria, por exemplo, teve o dobro de geração de empregos do que 2024. Né? Um plano do nosso prefeito Thiago Amaral que a gente consiga fazer uma recuperação e um reequilíbrio da nossa matriz econômica. Isso vem acontecendo. Se eu não me engano, hoje está sendo, nesse momento, feito um anúncio de todo o parque asfáltico do nosso parque industrial e toda a parte de drenagem. Isso vai acelerar com que mais indústrias venham se instalar. Então, acredito que isso vem acontecendo. Uma mudança de matriz econômica nunca é tão rápida quanto a gente gostaria, né? Serviços ainda em termos de volume, o grande movimentador de geração de empregos em Londrina, né? Isso não vai mudar da noite para o dia, mas a gente já consegue notar um começo desse reequilíbrio. Acho que esse parque industrial, saindo do papel, efetivamente as empresas, as indústrias se instalando, vem com grande força para que isso aconteça nos próximos anos. Eu acho que a gente tem conseguido ver a nossa Codel apresentando, por meio das agendas que tem feito, não só para o Brasil, mas para diferentes países, Londrina como um atrativo. Eu tenho convicção de que nos próximos meses aí devam vir grandes operações para Londrina. Está bem situada, o aeroporto agora com ILS, a gente consegue escoar rotas com grande facilidade para São Paulo. Então, acho que tem tudo caminhado, né? A gente olha com muita atenção e com muito carinho para que realmente essa nova concessão do pedágio traga melhoria para as nossas rodovias, e isso vai ajudar ainda mais na questão logística para a gente atrair, né, mais empresas, mais indústrias para Londrina. A própria cidade industrial também, né, Exatamente, exatamente. César, obrigada. Você divulgando novos trabalhos e você também com muito trabalho pela frente. Isso aí. Que seja um 2026 muito abençoado. Quem quiser contar com o nosso serviço, empresário, trabalhador, vá para lá. E eu não posso deixar de aproveitar aqui a audiência do Tarobá Cidade para convocar o jovem que está em busca do primeiro emprego. Amanhã, legal, das 8 até as 16, estaremos com duas grandes contratantes do programa de aprendizagem na Secretaria. A partir de 14 anos, você pode ir lá, vão ser mais de 60 vagas voltadas para o jovem aprendiz. O programa de aprendizagem traz todas as garantias de um emprego formal, mas ele tem a questão da formação que é trabalhada junto. Então, são 4 dias trabalhando na empresa, um dia recebendo uma formação de soft skills, uma formação cidadã,
e ele permite, nas vagas que nós vamos ofertar, são 3 funções diferentes dentro do programa de aprendizagem, fazer isso concomitantemente aos estudos, que a gente não quer atrapalhar ninguém de fazer uma educação formal bem feita. Maravilha, César Maquiol, secretário do Trabalho, obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço de sempre para levar boas notícias para a cidade. Valeu, César. Muito obrigado. Boa semana. E aproveitando já que o secretário deu uma palhinha, a gente complementa então que daqui a pouco a Prefeitura vai anunciar a licitação das obras de infraestrutura lá do Parque Industrial Buena Vista, um investimento de aproximadamente 17 milhões de reais com recursos do governo do estado. Uma reunião, né, será feita com empresários no próprio Parque Industrial e a licitação das obras de infraestrutura incluem pavimentação asfáltica de todo o Parque Industrial, uma implantação da rede de drenagem pluvial, também construção de calçadas, entre outras melhorias. O Parque Industrial Buena Vista fica ali às margens da BR-369, próximo à Ceasa, né? Ele possui 196 lotes. Os empresários aguardam mais de 3 décadas pela implantação da infraestrutura, algo que no papel pode ser pequeno, mas na prática vai trazer um retorno muito grande, com certeza. Agora vai, né, Edson? Agora vai. 8h25, a gente vai fazer um intervalinho comercial e se despedindo do Edson Neves, que vai pra rua produzir. Vamos lá, e amanhã eu volto a partir das 8 horas. Gente, rapidinho o intervalo, 8h25 agora, não sai daí não, Tarobá Cidade volta já já. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Agora 8h27, quase 28 já. O Tarobá Cidade agora entra na vibe aí da volta às aulas, né? Ano letivo começando, rede municipal quinta-feira. Algumas escolinhas particulares já iniciaram no finalzinho de janeiro. E o primeiro dia de aula nem sempre é tranquilo, tanto para os pais quanto para os filhos. E no Saúde em Ação de hoje, a neuropsicóloga Natália Raumann vai dar dicas de como cuidar da emoção dos pais e ajudar as crianças a se adaptar bem rapidinho a esse novo começo. Bem-vinda, Natália, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Quando a gente fala de início de aula, a gente está falando mais dos pequenininhos que têm mais dificuldade de se adaptar e o pai e a mãe ficam sofrendo a hora que vê a criança chorando? Sim, a gente vê a dificuldade das crianças menores, mas também tem adolescência, pré-adolescência, que também é um momento de ansiedade. Então, não é exclusivo das crianças pequenas. Até porque tem aluno que muda de escola e aí fica com aquela ansiedade de, ai meu Deus, será que eu vou conseguir fazer amigos na nova escola? Se sente meio solitário, né, Natália? Sim, tem esse receio, né, da turma nova. Muitos das crianças que foram para o 5º ano, que mudaram da rede municipal para estadual, que tiveram, né, essa obrigatoriedade da mudança de escola, passaram por isso também. Estão passando agora por essa ansiedade. Agora, vamos começar pelos pais. Às vezes, os pais ficam mais ansiosos do que os filhos. E como é que os filhos sentem isso ou não sentem, não percebem? Como é que é essa conexão? A conexão com os pais ela é muito grande, né? Então, a criança ela sente a tensão através dos pais. Então, por exemplo, quando o pai e a mãe dão muita explicação, né? Olha, meu filho, se alguma coisa acontecer, se alguém te incomodasse, né? Se você se sentir mal. Então, quer dizer, os pais já estão avisando que algo pode acontecer. Então, talvez a escola não seja um ambiente tão seguro. Então, já começa nessa, né? Então, assim... Aquele exagero mesmo, né? Entendeu? Então, a dica principal é não prolongar tudo isso, né? O pai e a mãe têm que, por mais que estejam de coração apertado, tem que passar essa segurança para as crianças, né? Olha, vai ficar tudo bem, eu vou estar aqui te esperando na saída. E é muito importante que esteja esperando na saída, que não se atrase, pelo menos nesse período de adaptação, né? Porque a segurança e o apego na rotina é muito importante. E aí, através dessa segurança que os pais vão passar, e que a criança vai conseguir fazer um desapego aí um pouco mais natural. Que reações que são esperadas, vamos dizer assim? O choro, alguma resistência em descer do carro, isso é normal? Sim, é normal. Choro, pedir pra não ir, pedir pra faltar, tentar falar que amanhã não tem aula, né? Esse tipo de coisa são reações que a gente espera aí da criança, né? O que a gente vê que não pode acontecer é caso aconteça, né? Por exemplo, febre, sem causa aparente, dor de barriga, algumas resistências, por exemplo, muito exageradas, que duram por semanas, né? Um mês e tal. Aí a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo. E o que tem que fazer, Natália? Quanto com a reação normal, dita normal, né? Um chorinho, e também essas situações mais graves que você citou.
a gente valida, acalma, né? Fala, olha, é normal que a gente se sinta assim, tudo que é novo a gente não conhece, demora um tempinho para se adaptar. Vamos, eu tô com você. É sempre bom perguntar para a criança como é que foi depois, olha como é que foi tua aula, ouvir a criança, né? O que ela tem a dizer, como é que foi o dia, por mais que seja uma coisa que você, né, não vai às vezes compreender, mas é importante que a criança seja ouvida. E caso perceba, né, que tem alguma coisa acontecendo, conversar com a escola, falar, olha, tô vendo que tem uma reação exagerada, conversar com a professora, entender se tem alguma coisa na sala de aula acontecendo e, claro, persistindo, procurar um psicólogo. Quanto tempo que dura normalmente esse período mais resistente, em que a criança e até mesmo o pré-adolescente ou adolescente, eles vão demorar para se adaptar? Não tem tempo certo, né? A gente espera aí umas 2 semanas, 2, 3 semanas, que é o primeiro mês, né? A gente pode esperar tudo do primeiro mês, mas não tem um tempo certo. Podem ter crianças, né, por exemplo, com algum transtorno do neurodesenvolvimento que pode ter uma adaptação um pouco mais difícil, e tem crianças que até podem ter, né, por exemplo, alguma coisa, autismo, alguma coisa, e podem se adaptar muito facilmente. Então, cada criança ou cada adolescente tem seu tempo. Mas o esperado que seja 2, 3 semanas, né, passando disso, é legal ter um olhar especial. E os pais, por mais que eles estejam sofrendo, às vezes é ruim, né? Como que ele lida com isso para não demonstrar também essa angústia de, ai não, eu quero meu filho de volta, eu não vou deixar ele na escola? É um momento de desapego, né? De ver que a criança tá crescendo, ver que teu filho tá criando asas, que talvez ele não precisa tanto assim de você, né? Então é um momento de muita angústia também para os pais. É importante que converse com outros pais, né? Que busque também apoio psicológico, né? Às vezes tem pais que falam assim, mas eu não quero fazer terapia. Não tem problema, a gente tem modalidades da terapia hoje que são breves, né? Que podem ser um aconselhamento, alguma coisa. Então, se você não tem alguém para conversar, outros pais ou seus pais, né? Para perguntar até como é que foi quando você foi para a escola, né? Verdade. É interessante que busque, mas o fato é tentar não demonstrar para a criança. Para a criança tem que ser o maior acolhimento e segurança. E o papel da escola em tudo isso? A gente sabe, óbvio, né? Que a escola, ela já está muito preparada para todo tipo de reação e ela já vem num acolhimento, nessas boas-vindas, justamente para minimizar esse período. Mas como é que a escola pode perceber também alguma reação atípica que vai um pouquinho além dessa resistência, Natália? Por exemplo, quando tem um isolamento muito intenso, né? Como depois de muitos dias a criança não quer participar da turma, não quer estar ali, né? Mostra resistência para tudo que está acontecendo ali no ambiente escolar, é um ponto de atenção. Né? Além de quando os pais trazem, né? Às vezes, quando a turma ela é muito grande, a professora não consegue ter essa visão extremamente, né, tão específica. Então, é importante que tenha essa comunicação muito transparente entre pais e criança. Pais e criança não, desculpa, pais e professora. E na sua experiência profissional, você atende crianças, pais? Isso caminha tranquilo quando tem a terapia? Ou às vezes é necessário mudar de escola? Que tipo de atendimento que você recebe nesse sentido? Acontece tanto de ser mais tranquilo, né? Acontece da gente receber mais pais, né? No início do ano, para ter justamente essa acalmada, essa conversa, pra gente falar, não, tá tudo certo, você tá fazendo tudo certo, né? Ser pai, ser mãe é muito difícil, não tem manual de instrução, tem que confiar na educação que você deu, né? No que você tá fazendo. E na escola também, que você tá colocando também, né? Sim, e acontece, às vezes acontece, a criança realmente não se adapta, às vezes tem ali alguma coisa de uma maneira que às vezes na escola anterior foi muito parecida, né? E ali já não é, então necessita de uma mudança, ou às vezes não se adaptou com os colegas, às vezes colegas com perfil muito diferente. Então já aconteceu também de acontecer mudança da escola. O importante, eu acho que é proporcionar uma experiência positiva, né, pro filho, ou no caso da relação professor-aluno, porque afinal de contas ele vai estar num ambiente em que ele vai descobrir o mundo, literalmente. Sim, e não tem como fugir disso, né? Tudo que a gente faz na infância é um treino para a vida adulta, né? Então vai ter escola nova, assim como vai ter emprego novo, né? Assim como vão ter situações novas, uma festa nova, um lugar novo. Então é natural. Isso que você falou, Natália, acho que fica de recadinho para os pais, porque às vezes a superproteção é o que a gente vem discutindo tanto até com relação à gerações, né? Geração Z, etc. Que é super protegido e depois não consegue caminhar sozinho para a vida adulta. O semear é agora, né? É agora.
tudo que a gente faz vai ter reflexo lá na frente. Então, é confiar, né? Confiar que o teu filho vai conseguir fazer as coisas, que você está ali de apoio para ele, que ele tem para onde voltar, né? Que esse que é o mais importante, e saber que ele vai voar e torcer para que ele voe mesmo. Exatamente. E se precisar, ajuda profissional nunca é demais. Estamos aqui. Obrigada. E que o ano seja frutífero para todos nós. Sim, tomara. Obrigada, Natália. Ai, gente, eu sei que os pais às vezes ficam meio tensos, né? E às vezes realmente está precisando de alguma ajudinha profissional. Aproveita agora que é início de ano, sim, estamos começando ainda fevereiro, né? Hoje, primeiro dia útil de fevereiro, e o início de um novo ano é uma oportunidade perfeita para refletir sobre as nossas escolhas. E o mais importante é começar a fazer mudanças positivas. É um momento de entender a relevância de cuidar da saúde mental também, de pais, de filhos, reconhecendo que é preciso manter o equilíbrio entre o corpo e a mente. Pensando nisso, a SSG conecta você a profissionais qualificados, como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, entre outras especialidades, além, é claro, dos exames clínicos e laboratoriais que o médico receitar ali na hora da consulta. Tudo isso sem cobrar mensalidade fixa, sem taxa de adesão, sem carência, nada disso. E se você ainda não é um paciente SSG, acesse agora o QR Code que está aparecendo aí na telinha, envie uma mensagem pelo WhatsApp, você pode marcar a consulta, que inclusive eles vão fazer tudo para você. Você vai se conectar com a SSG e eles providenciam tudo. E claro, sempre que você quiser, pode pessoalmente agendar o que você precisa, tomar aquele cafezinho especial na SSG. Seja um paciente SSG e comece o ano cuidando do seu bem-estar com equilíbrio e acessibilidade. SSG é saúde para todos. Segundou, né, gente? Vamos ver como é que vai ser aí o tempo nesse início de semana. Gi, na semana passada você já tinha avisado que ia ter uma quedinha na temperatura. Chegou aos 23 graus, apesar de que a máxima é sempre à tarde, né? Mas tem essa previsão para hoje? Bom dia! Bom dia para você, Paty. Segundou, começando aí fevereiro, e a gente tem então a expectativa, não deve ser de 23 graus a mínima, mas temos essa queda de temperatura. Essa semana deve ser realmente de temperaturas mais amenas, principalmente para o verão. Eu já vou chamar aí o mapa do estado para a gente dar uma olhada na previsão para o Paraná nesta segunda-feira. Nós tivemos bastante chuva em outras regiões do estado, tivemos chuva aqui no final de semana em Londrina também, e deve vir mais chuva por aí. Olha só, temos um alerta de tempestade em Londrina, a gente está vendo ali um raiozinho, porque devemos ter bastante chuva para essa segunda, mas especialmente para terça-feira, e chuva em todo o estado. Já vamos ver então a previsão aqui para Londrina em detalhes para essa segunda-feira e também para essa semana. Então hoje, máxima fica aí na casa dos 29 graus, deve ter pancadas isoladas de chuva, mas aí com possibilidade de tempestade. Além disso, na terça-feira, então, aí que vem essa queda de temperatura, máxima de 25 graus, e a previsão do CIMEPAR é que o acumulado pode chegar aos 40 milímetros aqui em Londrina nessa terça-feira. A chuva segue quarta-feira, máxima de 28 graus, assim como na quinta-feira, e na sexta deve ter, então, essa trégua máxima de 29 graus. Nas outras cidades do Paraná segue chovendo, em Maringá máxima de 27 graus, assim como Curitiba e Cascavel, as três cidades aí com máxima de 27, e no litoral também com chuva, possibilidade do sol aí aparecer um pouquinho ao longo do dia e máxima de 28 graus. Então hoje temos essa possibilidade de chuva forte, mas o grande acumulado deve ser mesmo nessa terça-feira, Patrícia. Vamos aguardar então, Giovana Anselmo. Tomara que ela venha mansa, pelo menos, né? Obrigada pelas informações aí da meteorologia. Se for o caso, a Gi volta ainda hoje com outras informações no nosso portal tarobá.com.br. E agora é hora do nosso quadro Eleva Mais Condomínios com assunto espinhoso, hein? Roda a vinheta. Eleva Mais Condomínios. Oferecimento Eleva Mais Eventos. Eventos corporativos de qualidade.
Quem mora em condomínio sabe que tem um tema bem polêmico, que é a perturbação do sossego. Como administrar as reclamações, o barulho mesmo, né? O síndico tem que dar advertência, tem que multar, como abordar o morador, como atender às reclamações. Hoje a gente vai receber uma profissional aqui no tema, é a Débora Trenepol, é advogada síndica profissional. Falei certo seu nome, Débora? Bom dia. Bom dia, falou certo sim, é Débora Trenepol. Ai, que chique. Débora, quando a gente está falando de perturbação do sossego, é claro que tem o barulho da rua, que daí envolve outras questões, e se der a gente entra nisso, mas eu queria começar pelo barulho que vem da própria unidade vizinha. Isso é comum, principalmente em apartamentos ou condomínios horizontais também? Olha, essa parte da perturbação do sossego, ela é muito comum mesmo. Nós síndicos recebemos reclamações diárias sobre a perturbação do sossego. E o que muitas pessoas entendem como perturbação do sossego seria após as 22 horas. E não é isso. Perturbação do sossego, ela pode ser durante o dia também. Não exatamente após as 22 horas. O que a gente recomenda após as 22 horas é a lei do silêncio. Mas existe a perturbação do sossego durante o dia também. Então, quais são as principais reclamações nesse caso de barulho? Barulho de obra, barulho de música, o que é? No geral, a gente recebe todos os tipos de reclamação. É o vizinho que está fazendo obra, é criança que está correndo, chutando bola dentro de casa. E isso incomoda o seu vizinho que mora embaixo, principalmente. Isso a gente fala nos prédios, né? Que existe muito isso. Então, a gente tem que limitar os nossos filhos, as crianças. A gente sabe que é difícil, mas a gente precisa limitar, porque isso incomoda muito. E é uma das principais reclamações. Criança brincando dentro de casa, não é que a criança não possa brincar, mas o chutar bola, o correr, derrubar as coisas no chão, isso acaba ocasionando um barulho, um impacto grande na vizinhança. E isso incomoda bastante. As obras também, principalmente obras fora do horário, tem aquele morador que resolve fazer um furo na parede para pendurar um quadro fora do horário comercial. Está esquecendo que tem o seu vizinho. Então, são vários tipos de reclamação, brigas, que isso acontece também. Às vezes a pessoa resolve discutir dentro da sua casa. Isso incomoda, perturba o seu vizinho também. Então, são vários tipos de perturbação do sossego. Como o síndico faz daí? Porque ele, principalmente quando é síndico morador, ele fica numa saia justa, né? Porque ele conhece todo mundo, ele também é vizinho, na verdade. Também. Nós, síndico profissional, nós já não temos esse problema. Por quê? O que acontece? Você não está assim dispondo com ninguém, você está fazendo o seu trabalho. O que eu costumo sempre dizer? Primeiramente, eu procuro conversar com o morador, eu recebo a reclamação, a notificação chega até mim, eu procuro o morador, falo, olha, está ocorrendo esse problema, você está incomodando o seu vizinho. A gente tenta primeiramente, bem na paz, conversar com o morador. Caso isso não seja possível e eu receba novamente a reclamação dizendo, olha, não parou, não cessou, então o que eu vou fazer? Eu vou notificar o vizinho por escrito, eu vou notificar a pessoa que está ocasionando o problema no seu vizinho e aí aguardamos mais um período. Ah, Débora, não cessou. Continuam os barulhos. O que eu vou fazer? Não me resta nada mais além de multar. Infelizmente, existem pessoas que só vão aprender a partir do momento que dói no seu bolso. Então, o síndico, ele precisa multar. E há relatos, Débora, em que nem a multa faz cessar o barulho. Eu já conheci casos aí de que a pessoa é multada, a pessoa já não paga o condomínio aí, né, de implante, aí a multa vem no condomínio, então ele já não paga. Eu tô exemplificando num caso mais radical para perguntar o seguinte, às vezes é necessário chamar uma autoridade policial, guarda municipal, a polícia militar? Sim, isso ocorre sim, existe sim isso e é mais comum do que você imagina. E nesse momento a gente não tem outra alternativa a não ser
chamar a polícia, sim chamar a guarda, e o que a gente orienta também, os próprios vizinhos podem chamar a polícia, podem chamar a guarda, porque existem casos que realmente a pessoa fala, olha, estou pagando, pago meu condomínio, pago as multas. Eu já cheguei a ouvir, manda a multa se você quiser. Tudo bem, a gente manda a multa e se preciso for, a gente chama a polícia também. Uhum. Quer dizer, é uma pessoa que não sabe conviver em condomínio, que é uma comunidade, né? Não sabe morar em coletividade. Exatamente. Aonde a gente precisa entender, o meu direito, ele termina onde começa o seu. Morar em coletividade, o direito termina onde começa o do outro. E é isso que as pessoas precisam ter essa consciência. E muitas pessoas ainda não sabem morar em coletividade, infelizmente. E você citou no começo, que é algo que eu achei bem interessante, porque quase ninguém sabe dessa lei do silêncio, diferente da perturbação do sossego. Se for num horário comercial, até que ponto daí o síndico pode intervir em caso de barulho? Porque às vezes a pessoa trabalha à noite, vai querer dormir de dia, mas tem os barulhos naturais ali do vizinho dele. E em que ponto que você pode agir, Débora, ou o síndico, né? Na realidade, durante o período comercial, ele é um pouco mais complexo, porque você precisa verificar se realmente o barulho é tão abusivo. Porque a gente sabe também que tem moradores que reclamam que tem uma sensibilidade maior ao barulho. Aí tem aquelas pessoas que estão trabalhando em home office. Então isso é algo bem complexo. Sempre a gente procura verificar certinho, conversar, procura sempre um diálogo com o morador, para não chegar a ter que mandar notificação ou multa. Então, nesse caso, durante o dia, é um pouco mais complexo. A gente procura realmente conversar, explicar a situação do vizinho, para que ele sinta a dor do seu vizinho, sabe? A gente procura dessa forma. Porém, se tiver um barulho excessivo, como eu já tive 3 da tarde, um som estourando o apartamento, eu simplesmente notifiquei, a pessoa não respeitou, eu mandei multa. Porque a gente também precisa mediar essa parte. Então, sempre verificando, é a melhor forma. É um equilíbrio mesmo, né? É um equilíbrio, com certeza. Só pra gente finalizar, né, colocar a Débora na saia justa, você já teve algum caso extremo que a pessoa até mudou, né? Não sei, alguma coisa que você se lembre que ficou emblemática em relação a esse tema que a gente está abordando aqui hoje? Já, e inclusive eu estou com um caso nesse momento, nesses dias, de uma moradora que não consegue mais ficar no apartamento. E ela falou, Débora, eu sei que você está fazendo a parte sua, está fazendo a parte do condomínio, mas não tem condições. Eu vou vender o meu apartamento porque eu não suporto mais o vizinho acima. É, gente, não é fácil viver em coletividade, por isso que eu acho tão bacana esse nosso quadro aqui, Eleva Mais Condomínios, porque a gente tem que elevar, inclusive, o nosso comportamento, né? Quando você aceita morar num lugar onde você sabe que tem gente em cima de você, embaixo de você, do seu lado. É o viver em coletividade, né? E sempre lembrando, o nosso direito termina onde começa o do nosso vizinho. Parabéns pelo trabalho, porque não deve ser fácil, né? Você deve administrar aí tantas unidades, tantos prédios, condomínios aí e continue com esse equilíbrio de sempre. Muito obrigada. Obrigada, Débora. É isso, gente. Viver em condomínio exige realmente, né, que a gente saiba respeitar as regrinhas. E se tem um fator em condomínio que dá problema, são as encomendas. Eu sei porque eu moro em condomínio. E você já pensou em resolver de vez esse problema lá no seu condomínio? Gente, estamos falando aqui desde o finalzinho do ano passado do armário inteligente da Vexpress, que é o único armário 100% autônomo do mercado, autônomo mesmo. O que vai acontecer? Toda a gestão da entrega, da retirada é feita pela própria empresa, sem depender da portaria. Tem condomínio que nem tem porteiro, que tem a portaria remota, que não recebe encomenda e não depende também da administração, do síndico, etc. É isso mesmo, a administração não precisa se envolver porque a Vexpress cuida de tudo, desde o recebimento até a retirada, com segurança, rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Às vezes foi parar lá no seu vizinho a sua encomenda, então eles rastreiam tudo e aí vai chegar a encomenda no dono da encomenda. É praticidade para o morador. E para comprovar a eficiência dessa tecnologia, ainda está valendo, hein? Seu condomínio pode testar gratuitamente por 1 mês, 30 dias,
a tecnologia é instalada lá. Se você não aprovar, o armário inteligente é retirado sem custo algum para o seu condomínio, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Confere aí no vídeo. Seu condomínio tem esse problema? Encomendas extraviadas, pacotes entregues no apartamento errado, fila de entregadores travando a entrada, funcionários sobrecarregados ou nem existem. E quem leva a culpa, síndico ou a administradora? Com a JCTEC você tem soluções de lugar a organização. Conheça a Central de Logística Autônoma. Entregas monitoradas por vídeo, relatórios automáticos e rastreabilidade total. Sem erros humanos, sem confusão e sem sobrecarga. Simplificamos a rotina do seu condomínio. Agilidade, segurança e eficiência. Teste grátis por 30 dias e sem pagar nada. Bem-vindo à nova gestão de entregas. Topa o desafio? Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aí no vídeo? É da JCTEC. Aí você aproxima lá a câmera do seu celular e já entra no Instagram. Eles é que trazem essa tecnologia Vexpress, que é uma tecnologia que facilita a vida do seu condomínio. Então siga JCTEC Soluções no Instagram, pergunta lá, tira suas dúvidas. É esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você pode solicitar, inclusive, esse teste grátis aí por 30 dias no seu condomínio. 8h51, 8h52 já, né? Vamos fazer um intervalinho. Tá acabando o Tarobá Cidade, mas ainda tem mais. No próximo bloco a gente traz as últimas informações. Não saia daí. Agora, 8h54, Tarobá Cidade de volta com um assunto também que rende polêmica. As ações na justiça de pessoas com lesão medular que querem receber um tratamento ainda experimental contra a paralisia aumentaram. O nome esquisito é polilaminina. Ela é injetada diretamente no local da lesão em centro cirúrgico. E a recomendação é de que seja aplicada em até 72 horas após o trauma, enquanto a cicatrização ainda não aconteceu. Isso, bonitão. São imagens de esperança. Pacientes com lesões graves na coluna e diagnóstico de paralisia total do corpo celebram pequenos movimentos que são grandes conquistas. Força minha mão. Foi assim com a nutricionista e influenciadora Flávia Bueno. Ela sofreu um acidente durante um mergulho no litoral de São Paulo no dia 3 de janeiro. Teve uma grave lesão medular e passou por 2 cirurgias complexas. A nutricionista começou a ser tratada com um medicamento único no mundo, ainda em fase de testes, chamado polilaminina. E segundo a família, voltou a mexer o braço. Mexe. A substância é estudada há 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os pesquisadores recriaram e multiplicaram em laboratório a laminina, uma proteína retirada da placenta. Ela ajuda os neurônios a se reconectarem, permitindo que a mensagem enviada pelo cérebro chegue a outras partes do corpo. Em caso de lesões completas, hoje, até 15% conseguem recuperar parte dos movimentos. No estudo, entre os que usaram a polilaminina, o número chegou a 75%. O tratamento comece, no máximo, até 72 horas após a lesão. Em busca destes resultados, que o número de processos de pacientes que tentam acesso ao tratamento por meio de liminares tem se multiplicado na justiça. De acordo com o laboratório que produz a substância, até o início desta semana já haviam sido 24 solicitações e 17 pessoas receberam a polilaminina por via judicial. A substância ainda experimental não tem autorização da Anvisa para ser comercializada. Nós temos um departamento de farmacovigilância que fica responsável pelo monitoramento de qualquer evento adverso que possa ser relatado pela equipe médica. Mas o acompanhamento do paciente após a aplicação é responsabilidade da equipe médica que já vinha acompanhando esse paciente antes da aplicação. Os estudos em fase clínica começaram em janeiro. Essa etapa é fundamental para confirmar os resultados e garantir a segurança do tratamento. Nós somos 2 cirurgiões que aplicamos no país inteiro. E começou, de fato, uma chuva de processo, que uma vai levando a outra. Então, por esse lado, para a gente, tá ruim, porque tá muito complicado, muito difícil, a gente já está treinando outros cirurgiões. Por outro lado, a gente acha que isso vai, sim,
A gente vai compilar dados e talvez muita coisa seja aprimorada no estudo. Para pacientes com doenças graves sem nenhuma outra alternativa de tratamento, a lei garante acesso a medicamentos novos e promissores, mesmo ainda sem registro. A autorização precisa ser emitida pela Anvisa. A judicialização é geralmente para acelerar o processo. Neste caso, o laboratório espera concluir os estudos e entrar com o pedido de registro em 2028. O Bruno foi um dos voluntários acompanhados pela pesquisa. Ele sofreu uma lesão completa na coluna após um acidente e perdeu todos os movimentos do corpo. Hoje é uma pessoa independente. Começando a receber mensagem no celular de pessoas que aplicaram, pedindo conselho, pedindo para falar comigo. Eu fico feliz de poder estar sendo esse espelho para as pessoas, de trazer esperança, de ter feito parte do estudo. Mudou minha vida, com certeza. Salvou minha vida, na verdade, né? Sem dúvida nenhuma, Bruno. É isso, as pessoas vão judicializando e o processo, quem sabe, tem um aceleramento aí, mas é uma grande esperança mesmo. A gente vai tratar mais desse assunto, com certeza, aqui no Tarobá Cidade. E a gente finaliza o programa de hoje com uma informação. Lembra que eu falei do show da Ana Castela, lá em Matinhos, né? Na última sexta-feira, ela levou um mar de gente para Matinhos. Foram 228 mil pessoas reunidas para cantar, dançar e viver um dos shows mais marcantes do Verão Maior Paraná, um dos maiores públicos de toda a história do evento. Fãs vindos de várias cidades e também de outros estados enfrentaram longas horas de viagem e até mais de 30 horas de espera em frente ao palco para garantir um lugar privilegiado. Na edição de 2026, a Ana Castela fica atrás apenas de Alok, com 338 mil pessoas, e Gustavo Lima, com 265 mil pessoas. Entre as mulheres, assume o topo. Até então, o maior público feminino do festival havia sido de Simone Mendes, que cantou para 152 mil pessoas em 2024. E assim a gente encerra o nosso Tarobá Cidade, vendo mais um pouquinho desse show fantástico de Ana Castela lá em Matinhos. Voltamos amanhã ao vivo, às 8 da manhã, com muita informação e conteúdo, com a participação do Edson Neves. Um beijo, boa semana, fique com Deus e até lá.